Olá, tudo bem, alunos? Estamos aqui para mais uma aula gravada sobre políticas públicas. Espero que estejam todos bem, né? Devidamente guardados em casa, se possível. E hoje nós vamos fazer uma aula especial sobre as políticas públicas e coronavírus, né? No sentido de entender aonde insere-se as políticas públicas nesse cenário que nós estamos vivendo. Será que existe uma política pública para o combate ao coronavírus? Como tem agido o governo, né? Lembrando das aulas passadas que o governo é o nosso objeto central de análise dentro das políticas públicas, independente de ser na perspectiva jurídica ou dentro da ciência política, o objeto de análise da política pública é a ação do governo. Então vamos lá, nós temos visto bastante coisas, né, sobre a atuação do governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Nesse sentido, né, podemos afirmar que as políticas públicas ela está inserida dentro das três esferas federativas, né, dentro do Pacto Federativo. Lembrando que o município é, sim, ente federado, assim previsto na Constituição. Inclusive, né, nessa condição de coronavírus, temos aí essa construção que a saúde é competência dos estados, municípios, União, estados, municípios e Distrito Federal, né? Então, a gente tem aí essa competência comum de atuação. E foi esse o entendimento do STF pelo Marco Aurélio, né, sobre atuação dentro dessa perspectiva. Mas eu encerrei a aula passada falando sobre as premissas para a gente entender as políticas públicas, né? E aí eu fiz uma pequena parte aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas eu posso tirar a foto e encaminhar também, sobre essas premissas, né? E aí temos a primeira, política pública como arranjo institucional complexo. O que isso quer dizer? Que não é simples a elaboração, a montagem dessas políticas públicas e que exige diálogos institucionais, né, diálogos entre ministérios ou entre secretarias para que seja realmente um projeto, um plano que se possa atingir os seus objetivos. Será que a gente tem um arranjo institucional complexo dentro dessa atuação contra o coronavírus? Será que a gente tem diálogos entre ministérios para a execução de um plano complexo de combate em diversas perspectivas e setores de atuação? Economia, saúde, será que nós temos isso? Seguimos. A decisão governamental como problema central, né? Então, a nossa análise está voltada aí para a ação do governo. O que tem feito o governo federal, das suas competências, os estaduais e os municipais? Então, essa é uma análise, né? Dentro do governo federal, né? Que de fato é o que surge maior impacto, né? Das leis nacionais. A gente tem diversas medidas provisórias, né? Que tem força de lei, algo excepcional dentro da nossa Constituição, né? Assim que ela é editada, ela tem eficácia, e só que ela precisa de aprovação do Congresso. Então, a gente tem aí uma condição assim, tem validade, mas a gente não sabe se vai ter validade até pouco tempo, né? Até quanto tempo, né? Então, 60 dias, mas que o Congresso aparentemente elaborou um decreto para a redução desse período de análise das MPs vinculado a esse período de exceção do coronavírus. A gente então tem aí, né, essa decisão governamental no sentido dessa ação governamental, o que tem feito. A condição para a gente entender se é ou não estar diante de uma política pública, a condição de uma ação racional, estratégica e em escala ampla. A gente tem ações racionais e estratégicas em escala ampla? Temos. E uma categoria de análise e estruturação do Estado. O que isso significa? Eu falava também na aula passada. A gente
vocês leram um texto da Maria Paula Dall'Aributti que faz uma remissão e uma referência aos estados, né, e a questão do estado intervencionista, dirigente, dirigismo, o estado liberal, e é constante a pergunta e resposta de diversas perspectivas, dependendo de onde se olha, né? Mas qual deve ser o tamanho do Estado? O Estado ele deve atuar em tudo? O Estado deve atuar ou não deve atuar na economia? Ou quando ele deve atuar? Essa é uma grande discussão que a gente tem dentro da perspectiva jurídica e econômica, né, dos modelos do Estado. É uma grande discussão dentro da teoria do Estado, né? E aí tem vários defensores de diversas perspectivas. O fato é, independente da condição do Estado, do modelo de Estado que se propõe, e aí a gente tem como referência assim, de Estado liberal os Estados Unidos, no sentido de ser mesmo Estado absenteísta, né, da ação negativa, de entender que não deve prover nada. A gente tem aí, diante da situação do coronavírus, Trump anunciando aí um pacote de trilhões de dólares na economia, né, um cheque para todo e qualquer cidadão, independente de qualquer coisa, para combater, né, acionando aí o Estado para dar conta dessa condição social que envolve a perspectiva da saúde e econômica devido a esse estado de exceção, né, que estamos vivendo pelo coronavírus. Lado oposto, né, a gente tem o Brasil com o seu modelo de um Estado social. Essa é a diretiva proposta pela Constituição de 88, ou seja, aqui a gente acredita no Estado que tem aí, que dá algumas condições elementares, né, a condição de saúde. Por isso nós temos uma grande referência que é o SUS, que está tão aparente, tão visível neste momento, né, o SUS aí com toda a força, que é uma política pública do Estado, né, brasileiro. Então, a gente tem dois parâmetros, tanto o Estado liberal nos Estados Unidos, aí, de acreditar que não deve acionar ou garantir qualquer mínimo, né, aos cidadãos, fazendo essa construção aí de liberação de trilhões de dólares para este momento. E no Brasil também a gente tem essa construção, principalmente pela MP 936, que faz o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, né, já questionada através da EDI 6363. Mas o que eu quero dizer com isso, e aí eu já falava isso na aula anterior do Cipriano, que se há Estado, há política pública. E cada modelo de Estado vai desenvolver sua política pública. Mas a gente pode afirmar que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil há o desenvolvimento de políticas públicas para o combate do coronavírus. O que a gente precisa assimilar, e acho que principalmente a disciplina deve contribuir para isso, é analisar a forma com que é feita essas políticas públicas, né? Aí quando a gente pensa em políticas públicas coordenadas, racionais, estratégicas, dialogadas, né, um arranjo institucional complexo, a gente percebe que na elaboração, né, entendendo, né, a partir da premissa que estamos vivendo um estado de exceção, que tudo acontece muito rápido e o governo precisa dar conta de muitas coisas rapidamente, mas entendendo a necessidade de diálogo entre os ministérios, né, no sentido da gente conseguir produzir algo mais organizado e mais concreto em diferentes perspectivas. Então, assim, a gente tem acionado o Ministério da Economia com pacotes, né, pacotes de liberação de recursos, a questão já de acionar o BNDES, com financiamentos, taxas reduzidas e tudo mais. E a gente tem o Ministério da Saúde, por óbvio, né, elaborando programas para
editais para chamar estudantes de medicina, estudantes da área de saúde de forma geral, credenciando outros profissionais né, de áreas correlatas, né, veterinários, biólogos, né, neste combate. E tantas outras ações, né, o diálogo até enfim, com governos e municípios e tudo mais. Mas a gente não percebe que há de fato, um arranjo institucional complexo para entender melhor toda a situação, né? Ministério da Defesa também, com a ANAC, como faz essa questão de fechamento de fronteira, enfim, vários setores.